Olá, futuros aprovados da Conab. Hoje, em Conhecimentos Transversais, vamos abordar dois temas intrinsecamente ligados e de grande importância para a sociedade brasileira e para a atuação da companhia: segurança alimentar e nutricional e a agricultura familiar. Preparem-se para entender seus conceitos, sua relevância e a profunda conexão entre eles. Segurança alimentar e nutricional, um direito fundamental. A segurança alimentar e nutricional, SAN, é um conceito amplo que vai além da simples disponibilidade de alimentos. De acordo com a Lei nº 11.346/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISA, a SAN consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. 1. Pactocontrafome.org. Pactocontrafome.org. Vamos destrinchar essa definição. Acesso regular e permanente significa que o acesso aos alimentos não deve ser apenas ocasional, mas contínuo e estável ao longo do tempo. Alimentos de qualidade envolve alimentos seguros do ponto de vista sanitário, nutritivos e que atendam às necessidades nutricionais da população. Quantidade suficiente garante que haja disponibilidade de alimentos para atender às necessidades de todos, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Reconhece que a alimentação é um direito que deve ser garantido em conjunto com outras necessidades básicas como saúde, educação e moradia. Práticas alimentares promotoras de saúde enfatiza a importância de hábitos alimentares saudáveis e equilibrados. Respeito à diversidade cultural considera as diferentes tradições alimentares e culturais da população brasileira. Sustentabilidade ambiental, econômica e social destaca a importância de sistemas de produção e consumo de alimentos que sejam sustentáveis a longo prazo. A SAN é um direito social fundamental, garantido pela Constituição Federal. A sua realização envolve ações em diversas áreas, desde a produção agrícola até o acesso aos alimentos e a promoção de hábitos saudáveis. A insegurança alimentar, por outro lado, ocorre quando esse direito é violado, manifestando-se em diferentes níveis, desde a preocupação com a falta de alimentos até a fome propriamente dita. Agricultura familiar, a força da produção em pequena escala. A agricultura familiar é um modo de produção agrícola em que a gestão da propriedade e a maior parte do trabalho são realizados por membros da mesma família. No Brasil, ela é definida legalmente por alguns critérios, como a área máxima da propriedade, até 4 módulos fiscais, a utilização predominante de mão de obra familiar, o percentual mínimo da renda familiar originada da atividade agropecuária e a gestão familiar do empreendimento. A agricultura familiar desempenha um papel crucial no Brasil por diversas razões. Produção de alimentos para o mercado interno. É responsável por uma parcela significativa da produção de alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, incluindo frutas, verduras, legumes, leite, carne e grãos básicos como feijão e mandioca. Geração de empregos no campo. Emprega um grande contingente de trabalhadores, contribuindo para a fixação do homem no meio rural e para a dinamização da economia local. Preservação da biodiversidade e de conhecimentos tradicionais. Muitas práticas da agricultura familiar são baseadas em sistemas agroecológicos e no uso de variedades crioulas, contribuindo para a conservação da agrobiodiversidade e para a manutenção de saberes tradicionais. Promoção da sustentabilidade. Em muitos casos, a agricultura familiar adota práticas mais sustentáveis, com menor uso de agrotóxicos e maior preocupação com a conservação dos recursos naturais. Fortalecimento das economias locais. A produção e a comercialização de produtos da agricultura familiar movimentam a economia dos municípios, gerando renda e oportunidades. A íntima ligação entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar. A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na garantia da segurança alimentar e nutricional por diversas vias. Diversificação da produção. A agricultura familiar tende a produzir uma maior variedade de alimentos em comparação com o agronegócio, o que contribui para dietas mais diversificadas e nutritivas para a população. Abastecimento de mercados locais. A proximidade entre a produção da agricultura familiar e os mercados locais facilita o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade, muitas vezes a preços mais acessíveis. Práticas agroecológicas e orgânicas. A adoção de sistemas de produção mais sustentáveis na agricultura familiar pode resultar em alimentos mais saudáveis e com menor impacto ambiental. Valorização da cultura alimentar local. A agricultura familiar muitas vezes está ligada à produção de alimentos tradicionais e regionais,
contribuindo para a preservação da cultura alimentar e para a identidade das comunidades. Geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. O apoio à agricultura familiar pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar em comunidades rurais. Políticas públicas para a agricultura familiar e ação. O governo federal tem implementado diversas políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção da segurança alimentar e nutricional. Algumas importantes incluem: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. PRONAF oferece linhas de crédito subsidiadas para investimentos e custeio da produção. Programa de Aquisição de Alimentos. PAA garante a compra de alimentos da agricultura familiar para atender às demandas de programas sociais como escolas, hospitais e bancos de alimentos. Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. PNAPO fomenta sistemas de produção mais sustentáveis. Assistência Técnica e Extensão Rural. ATER oferece apoio técnico e capacitação aos agricultores familiares. Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. CAF Instrumento de Identificação e Acesso às Políticas Públicas. Para o seu concurso, é essencial compreender os conceitos de segurança alimentar e nutricional e de agricultura familiar, a importância de cada um para a sociedade brasileira e a forte relação entre eles. Entender como o apoio à agricultura familiar pode contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada é um ponto-chave. Além disso, familiarize-se com as principais políticas públicas voltadas para esses temas. O papel da CONAB na interface SAM e agricultura familiar. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, desempenha um papel crucial nessa interface entre a segurança alimentar e nutricional e a agricultura familiar. Através de seus diversos programas e ações, a CONAB busca promover a comercialização da produção da agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, é um exemplo emblemático, garantindo um mercado para os produtos da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, abastecendo programas sociais que atendem populações em situação de insegurança alimentar. Apoiar a formação de preços justos. A atuação da CONAB na regulação do mercado contribui para evitar flutuações extremas de preços que podem prejudicar tanto os produtores da agricultura familiar quanto os consumidores. Gerenciar estoques públicos. A manutenção de estoques reguladores pode garantir o abastecimento em períodos de entre-safra ou em situações de emergência, contribuindo para a segurança alimentar. Realizar estudos e levantamentos. As informações geradas pela CONAB sobre a produção, os custos e os mercados da agricultura familiar são importantes para o planejamento de políticas públicas. Participar de programas de apoio à agricultura familiar. A CONAB pode atuar em parceria com outros órgãos e entidades para fortalecer a produção e a comercialização da agricultura familiar. A importância para concursos e para a atuação na CONAB. Para o seu concurso, é vital compreender a complexidade da relação entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar. Entenda os desafios e as potencialidades de cada um, bem como o papel estratégico de instituições como a CONAB nesse cenário. Questões podem abordar desde os conceitos básicos até as políticas públicas específicas e o papel da companhia na sua implementação.